Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho em eletrodinâmica, tá? No contexto aqui, uma questão bem interessante, bem diferenciada, uma situação um pouco fora de padrão do que se tem em questões normalmente, em exames vestibulares, em livros, enfim. Uma questão que exige um pouquinho mais de atenção, digamos assim, tá? Vamos a ela. Determine a resistência equivalente da associação de resistores abaixo, cujos extremos são os pontos A e B. Então, ele quer a REC, tá? Entre os pontos A e B. E ele colocou esse trecho de circuito elétrico para que a gente possa analisar corretamente a REC que vai satisfazer ao tirarmos todos esses resistores, colocarmos apenas um que faça o mesmo efeito. Tudo bem até aí? Bem, reproduzir aqui a figura para que a gente possa dar aquela atenção, né, especial, como a gente falou em relação ao enunciado da questão, para dizer o seguinte: imagina que eu tenho esse segmento aqui de A até B, ok? Pega aqui, por exemplo, um ponto intermediário, quase que um ponto médio, vamos dizer assim. Eu posso falar que, se eu traçar um eixo aqui, eu posso falar que esse lado da esquerda é praticamente igual ao lado da direita. A exceção desse resistor R que está aqui nesse segmento aqui, tá? Que não está nem à direita nem à esquerda, tá bom? Então, na verdade, ele é praticamente simétrico. Se fosse, por exemplo, um resistor R aqui, outro resistor R aqui, não tivesse esse aqui, não existe isso aqui, eu teria exatamente uma simetria. O lado da esquerda seria exatamente igual ao lado da direita, tá? Isso não é assim, mas ele pode se tornar assim, porque, na verdade, nesse ramal daqui, onde tem esse resistor R, eu posso fazer uma análise em relação a uma nova configuração que resulta, que vai equivaler a isso aqui, como fosse esse R aqui fosse um resistor equivalente parcial, somente desse ramal. Tá? Eu fiz isso aqui, ó, eu abri. Eu peguei aquele resistor R, dividi em dois resistores iguais. Eu botei um R sobre 2 aqui, um R sobre 2 aqui. Se eu pegar esses dois nesse ramal aqui, ok? E somar, porque eles estão ligados em série, vira aquilo ali. Então, em termos físicos do meu circuito elétrico, eu não terei nada. Tá? É como se, de repente, antes, ao invés de ser um R aqui, era um R sobre 2, que somados viram isso aqui. Então, na verdade, se equivalem. Ok? E aí sim, eu consegui enxergar uma simetria perfeita. O lado da esquerda é exatamente igual ao lado da direita, simetricamente falando, como se esse eixo aqui de simetria funcionasse como um espelho. Tá? A figura está espelhada em relação a esse eixo. Tudo bem até aí? Tá? Então, olha só. Nesse contexto aqui, eu vou falar o seguinte. Ao observar essa simetria que está acontecendo ali, eu forcei, mas observa essa simetria aqui, eu digo o seguinte: a DDP entre esse ponto, aqui é ponto A, né? Daqui para cá é ponto A. Entre A e C e entre C e B vai ser mesmo, porque tem uma simetria. Da mesma forma, entre A e D e B vai ser a mesma. Eu coloquei isso aqui. Se a DDP entre A e C é igual a C e B, eu botei aqui. O AC é igual a UCB. O AC é VA menos VC, ok? É uma diferença de potencial. Potencial de A menos o potencial de C. O CB é VC menos VB. Da mesma forma, eu fiz o quê? Entre os pontos A e D e B. Olha aqui, ó. O AD é igual a UBD. Aqui, ó. Tá aqui. Então, vamos lá. Ficou VA menos VD igual a VD menos VB. O que eu fiz? Montei um sisteminha com essas duas equações aqui, tá? Peguei a equação de cima e suprimi, subtraí a de baixo. Aí ficou VA menos VA, zero. Menos VC menos VD, menos VC mais VD. Da mesma forma, cancelei o VB aqui, encontrei que VC e VD são iguais. Quer dizer, esses dois pontos aqui vão ser iguais. Mas veja bem, eu estou mostrando até algebricamente isso, mas dá para perceber pela própria configuração da simetria que esses pontos aqui terão potenciais iguais também pela simetria que existe aqui. Mas provei também algebricamente. Tá? Então, esses dois pontos têm potenciais iguais, C e D. Tudo bem até aí? Bem, como esses dois pontos têm potenciais iguais, eu vou pegar nesse circuito elétrico, eu vou juntar esses dois pontos num único ponto, tá? Como se fossem pontos coincidentes, ok? Já que eles são equipotenciais, têm mesmo potencial, eu posso fazer isso, tudo bem? Então vamos lá para outro quadro que eu fiz exatamente essa montagem. Eu botei aqui a figura já juntando esses dois pontos num único ponto, ok? Vamos lá.
Bem, foi o que eu fiz aqui. Eu peguei aqueles dois pontos, juntei aqui, botei C coincidente com D, são equipotenciais, e o circuito ficou dessa forma aqui. Tá? Digamos o seguinte, se eu chamo esse ponto aqui, por acaso, eu chamo de ponto E, tá? Aqui é ponto E, aqui também é ponto E. Aqui é ponto C ou D, aqui é ponto C ou D. A DDP aqui é entre E e C. Aqui entre E e C estão ligados em paralelo, ok? Bom, se estão em paralelo, eu posso falar que a resistência equivalente nesse trecho aqui entre os pontos E e C ou entre E e D, né, vai ser produto sobre soma. Eu fiz isso aqui, ó. R sobre 2 vezes R sobre R sobre 2 mais R. Fazendo as contas, eu cheguei que isso aqui equivale a um R sobre 3, como se fosse um resistor equivalente parcial. Não é o total ainda, mas eu tenho que fazer várias RECs para poder chegar na REC final. Tudo bem? Então, isso aqui é uma REC parcial, um resistor equivalente, uma resistência equivalente parcial. Tá ok? Bom, o que aconteceu para cá, também aconteceu para cá. Tem uma simetria, não é verdade? Ficou exatamente espelhado. Então, aqui também os dois estão em paralelo, eu faria a mesma coisa e encontraria também R sobre 3. E eu reescrevi isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, tá? Então, esse cara aqui, ó, que era R e R sobre 2, vira um só R sobre 3. Da mesma forma, esse aqui. O resto da configuração continua mesmo. O R aqui, não tem problema nenhum, não mudou nada, tá? Bom, agora vamos lá. Esses dois aqui, mesmo o fio estando dobrado, envergado, tá? Estão em série, porque entre esse resistor, por esse ramal aqui e esse aqui, não tem ramificação, estão no mesmo ramal, pertencem ao mesmo ramal, eles estão em série, tá? Então, uma REC entre esses dois seria a soma direta, seria R mais R sobre 3, que dá 4/3 de R, ok? Da mesma forma, faria para cá. Então, ficou essa configuração agora aqui, tá? Eu botei essa configuração, que é um pouco diferente, e aparece muitas vezes assim. Mas eu poderia escrever assim, ou poderia também escrever simplesmente assim. Poderia colocar isso assim, ó. Dá a mesma coisa. Um aqui, outro aqui. Dá a mesma coisa, aqui sendo 4/3 de R, aqui R, aqui 4/3 de R, e aqui também R. Dá no mesmo. Tudo bem? Ou poderia fazer também, como está ali, a questão está sugestionando a você fazer assim, não é isso? Eu poderia fazer isso aqui, tá? Um R aqui, um somente aqui, o outro aqui, um somente aqui. Enfim, eu posso fazer várias configurações para ter o mesmo efeito. Eu botei assim, porque às vezes aparece e pode confundir você. Mas isso aqui, de novo, pode ser estrangulado aqui, vira uma situação parecida com essa. O fato é, nesse ramal de cima, aqui, eu tenho 4/3 de R. Aqui eu não mexi, aqui eu não mexi, aqui também virou 4/3 de R, ok? Aí eu fiz aqui. Esses dois aqui, esse ramal daqui com esse aqui, estão em paralelo. Então, esse aqui e esse aqui estão em paralelo, não é verdade? Então, fica 4/3 de R em paralelo com R. De novo, produto sobre soma. 4/3 de R vezes R, está aqui no numerador. 4/3 de R mais R no denominador. Fazendo as contas, chega que a REC parcial aqui nesse trecho vale 4/7 de R. Da mesma forma aqui. Não é verdade? Então, ficam dois resistores ligados em série, não é verdade? Então, em sequencial aqui, de 4/7 de R, ok? 4/7 de R e 4/7 de R em série vira um de 8/7 de R. E seria a minha REC final, entre os pontos A e B. Quer dizer, uma questão que a princípio, se olha assim, se fica meio... Como é que eu começo? O que eu vou fazer? Ela se torna uma questão até interessante se foi feita em função de uma simetria que existe no circuito elétrico que propicia você fazer uma situação bem diferenciada e bem inteligente de fazer essa questão. Uma questão bem legal de fazer, diferente, tá? Mas que pode cair em concursos, enfim, de uma área mais específica, onde vai usar física, mas pode cair perfeitamente em concursos assim, tá bom? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.